Pessoal, como temos acompanhado, a taxa de juros no Brasil voltou a subir. Para muitos fundos imobiliários, em especial os de tijolo, isso é negativo. Por esse motivo, temos visto vários deles caírem bastante a sua cotação. Porém, tem outros fundos que são beneficiados por essa alta na taxa de juros. E o mais interessante é que 2 deles são fundos de base 10. E é exatamente isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. 2 fundos imobiliários de base 10 que serão muito beneficiados se a taxa de juros ela continuar subindo, assim como é a expectativa de vários analistas. Porém, vale ressaltar que isso não é motivo único para você sair investindo nele sem antes analisar, estudar, saber quais os pontos positivos e negativos de cada um deles, beleza? Se esse canal te ajuda, já deixa aqui seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio, e deixa aí nos comentários se você já investe ou se investiria em algum desses 2 fundos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá, pessoal. O primeiro fundo, eu fiz até um vídeo recente sobre ele, é o Mana 11. Nessa última semana, esse fundo ele entrou no índice Infix. Atualmente ele está custando aqui R$ 8,95, ele tem um dividend yield aqui na casa dos 13,85%, seu P sobre VP está de 0,94, então está com desconto, está com uma liquidez média diária aqui na casa dos 800 mil. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que ele ainda é um fundo pequeno, tem um patrimônio aqui de 355 milhões de reais, o seu preço justo seria aqui os R$ 9,48, porém, como já analisamos, está sendo negociado a R$ 8,95. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte, que seu último rendimento pago para os cotistas foi aqui de 10 centavos por cada cota. Então é um ativo que tem pagado aí bons rendimentos para o seu cotista. E ele não é um ativo que tem alta oscilação com respeito aos seus rendimentos. Sempre nesses últimos 12 meses, ele vem pagando aqui, entre 10 até 11 centavos por cada cota. Então, diferente de outros fundos de papel, isso não é um fundo que tem sofrido aí com respeito à oscilação de rendimentos. Se viemos aqui, pessoal, no seu último relatório gerencial, a gente pode conferir o seguinte sobre os seus investimentos. Então, como é que está alocado o seu patrimônio atualmente? Então, ele menciona aqui que 73% do seu patrimônio está investido em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Ele tem 14,6% investido em cotas de outros FIIs, uma pequena porcentagem em ações e o restante aqui em caixa disponível para futuros investimentos. E se levarmos em consideração o seu principal investimento, que são os CRIs, ele menciona aqui o seguinte, observe os seus indexadores, então 43% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI. Lembrando que o índice CDI, ele segue a taxa de juros, a Selic. Então, quando a Selic ela sobe, todo investimento indexado aqui ao índice CDI, consequentemente, vai ter uma rentabilidade maior. Diferente de outros fundos imobiliários de papel que geralmente têm uma exposição muito mais elevada ao índice IPCA, o Mana 11 ele é diferente. Ele é quase metade por metade, né? O IPCA ficou com aproximadamente 6,5% a mais, porém é uma diferença pequena. Outros fundos de papel aí geralmente têm 80%, 90% indexado ao índice IPCA e apenas 20% no máximo indexado ao índice CDI. Já com respeito ao Mana 11 é diferente, ele tem uma exposição aqui bem considerável ao índice CDI. Por esse motivo, provavelmente que ele consiga aí pagar um rendimento um pouco mais estável, né? Ele ainda está se beneficiando dessa taxa Selic acima dos 10%, então ele consegue aí ter essa estabilidade com respeito aos seus rendimentos. Porém, como eu falei, é sempre bom você estudar antes de investir em um fundo imobiliário, especialmente porque tem uns pontos a se prestar atenção. A sua exposição aqui para o setor, podemos ver que ele tem um setor um pouco mais arriscado, que é incorporação. Atualmente corresponde aqui a 22% dos seus devedores. Tem outro segmento também de risco, que é o de loteamento, que corresponde a 7,7% dos seus devedores. Então, sempre bom estudar antes de investir em qualquer fundo imobiliário. Além disso, se descermos mais um pouquinho aqui, por ele ainda ser um fundo pequeno, ele tem algumas exposições maiores em alguns devedores. Nesses 2 primeiros CRIs aqui, podemos notar que ele tem uma exposição maior do que 5% do seu PL nesses 2. Então é um ponto aí para se prestar atenção. E outro fundo de base 10, pessoal, que será muito beneficiado se a taxa Selic ela continuar subindo, é o VG11. Atualmente ele tem uma exposição muito elevada ao índice CDI. O seu preço de cotação atualmente está aqui de 9,85 centavos, dividend yield aqui na casa dos 13,20%, P sobre VP de 1,01, então está sendo negociado aqui bem próximo do seu preço justo, tem uma excelente liquidez média diária superior
a 4 milhões. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte: ele tem um patrimônio de 1,2 bilhão de reais. Seu preço justo seria os R$ 9,72, porém está sendo negociado a R$ 9,85. Então, como eu mencionei, está um pouco acima do que seria o seu preço justo. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor aqui de 10 centavos por cada cota. E esse é o valor que ele vem pagando nesses últimos meses, né? Entre 10 e 11 centavos por cada cota. Tem pago aí o mesmo valor que o Mana 11. Aqui no seu relatório gerencial, a gente pode conferir um pouquinho como é que esse fundo ele funciona atualmente. Se descermos aqui com respeito à sua alocação de patrimônio, podemos notar que ele tem 78% do seu patrimônio investido em CRIs e o restante 21% está aqui em caixa. Lembrando que faz pouco tempo que ele realizou uma emissão de cotas, por esse motivo que ele está com esse caixa aqui tão elevado, com uma porcentagem de 21%. E outro ponto importante de se analisar é que ele só investe apenas em CRIs, ele não tem nenhum outro tipo de investimento diferente do Mana 11. E o mais interessante ainda é que 100% dos seus CRIs, que é seu único investimento, estão 100% indexado ao índice CDI. Então ele não tem nenhum ativo aqui indexado ao índice PCA. Então qualquer aumento que tiver aqui na taxa Selic, o VIG11 será muito beneficiado. 100% dos seus investimentos estão indexados ao índice CDI, então isso é muito benéfico para o ativo. Porém, como eu já mencionei, sempre tem alguns pontos para se prestar atenção. Quais seriam eles? Primeiramente aqui, o setor de atuação dos seus devedores. Ele tem uma exposição aqui muito elevada ao setor residencial, que no caso são as construtoras. Atualmente, 74% dos seus devedores são construtoras. E se viemos aqui também no seu portfólio de ativos, podemos notar que o fundo ele tem algumas concentrações. Então, para quem não gosta de concentrações, é bom ficar ligado. A sua principal concentração está nessa construtora aqui, a Helbor. Observe que os seus 3 primeiros CRIs são para essa construtora. E se somarmos aqui, o PL vai dar um valor superior a 15%. Então é uma concentração que o fundo atualmente tem. Então aí na hora de investir, cabe a você como investidor decidir, né? Será que você está disposto a correr esse risco de investir em um fundo que tem algumas concentrações para conseguir ter uma rentabilidade maior? É você como investidor que tem que analisar o risco de cada ativo e ver se vale a pena ou não poder investir nele, beleza? Então, pessoal, compartilhei aí 2 fundos imobiliários de base 10 que vão ser muito beneficiados se a taxa Selic ela continuar caindo como é a expectativa. O VIG11 será o mais beneficiado, já que ele tem 100% dos seus CRIs indexados ao índice CDI, e o Mana 11, apesar de ter uma exposição menor, porém será muito beneficiado também, já que ele tem ali 46% dos seus ativos CRIs indexados ao índice CDI. Então ele vai conseguir surfar essa onda da elevação da taxa Selic. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre esses 2 ativos, investiria ou não investiria neles, para ter uma rentabilidade maior. Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.